Oi, turma, como vocês estão? Bom, vamos para a nossa 10ª aula de Química. Nono ano, nós veremos na aula de hoje funções inorgânicas, a continuação do conteúdo, falando sobre teoria de arrênios, tá? Na aula 9, nós vimos algumas bases, as mais importantes bases, certo? E como elas funcionam ao reagirem com água. Nós sabemos que toda base de arrênios, ao reagir com água, sofre um processo de dissociação. Hoje nós estudaremos algumas dessas características, né? As características mais importantes das bases. As bases de acordo com o conceito de arrênios, que são soluções alcalinas formadas por metais ligados a uma hidroxila que vão reagir em meio aquoso, tá certo? Então vamos lá, turma. Então, toda base, como eu disse na aula anterior, é formada por um metal que é ligado a uma hidroxila, certo? Geralmente esse metal pode ser da família 1A, 2A, pode ser metal de transição, tá? Do grupo B, tá? E também pode ser da família 3A, que esteja ligado à hidroxila, o OH-. Então é uma substância iônica, é um composto iônico, tá certo? Que a característica organoléptica da base é, por exemplo, ter o sabor adstringente, né? Por exemplo, se você comer uma banana verde, ela tem um sabor, sabe, indigesto, um pouco amargoso, né? Aquele sabor ali é cáustico, tá? Então é adstringente, como a gente chama. Olha, preste atenção. Aqui, perceba que contém essa substância, essa molécula aqui, ela contém a hidroxila, tá? Mas isso aqui, gente, não é uma base, tá bom? Isso aqui não é uma base CH3, CH2OH, tá? O C2H5OH ou CH3, CH2OH, isso aqui é uma função orgânica pertencente ao grupo dos álcoois, tá? Isso aqui é o etanol, tá certo? Que é obtido a partir da cana-de-açúcar, certo? Para ser utilizado como combustível alternativo nos carros flex. Os carros que são metade gasolina e metade etanol, tá? Então, esses carros flex utilizam o etanol, né? Então, mesmo que isso aqui seja, por exemplo, um composto que contém o OH, ou seja, a hidroxila, isso aqui não é uma base. Agora, por que não é uma base? Porque isso aqui não é um composto iônico. O carbono é da família 4A, tá? O hidrogênio, bom, ele é da família 1A, mas ele não é metal, entende? Ele é considerado ametal, podemos dizer assim. Portanto, né, para que nós tenhamos uma base de arrênios, né, uma base no geral, no contexto geral, é preciso que o metal esteja ligado à hidroxila. Metal, tá? E aqui não é metal ligado à hidroxila, tá? Olha, percebe que é carbono e hidrogênio, por isso que isso aqui não é uma base, tá? Toma cuidado aí. Bom, aqui eu tenho, por exemplo, na figura, o lítio, né? Então, isso aqui é o hidróxido de lítio, que é uma base forte, né? Porque o lítio está na família dos metais alcalinos, né? Então, esse pozinho aqui é o hidróxido de lítio, que é utilizado como um componente das baterias, né? Que vai ser adicionado em soluções iônicas para ser
utilizado como fonte de energia química nas baterias íons de lítio. Então, um dos compostos utilizados nas baterias íons de lítio é o hidróxido de lítio, que é formado justamente por um metal, que é o lítio, e a hidroxila OH. Vamos para mais classificações das bases, tá? Eu tenho a classificação das bases de acordo com a quantidade de hidroxilas no composto iônico. Então, eu posso classificar uma base de acordo com o número, com a quantidade de hidroxilas. Perceba que eu tenho uma hidroxila, quando tem uma hidroxila é chamada de monobase. Então, monobase só tem uma hidroxila. Perceba aqui, ó, todas as bases da família 1A são classificadas como monobase. Então, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio e hidróxido de césio, tá? Todas só têm uma hidroxila, portanto são monobase. Agora, se eu tenho bases que são formadas a partir da família 2A, certo? Onde os metais são os metais alcalinos terrosos, aí eu tenho, por exemplo, uma dibase, pois, né, eu tenho duas hidroxilas. Perceba, se é da família 2A, então a quantidade de hidroxila já identifica de qual família pertence o metal, né? Então aqui eu tenho hidróxido de berílio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário, todos pertencentes, né, todos os metais pertencentes às famílias 2A, metais alcalinos terrosos. Então vão formar justamente bases com duas hidroxilas. Então isso aqui é chamado de dibase. Então se for uma tribase, né, é formado por 3 hidroxilas. Então eu tenho, por exemplo, hidróxido de alumínio, eu tenho o hidróxido de ferro 3, né, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá? Então hidróxido de ferro 3 é chamado de hidróxido férrico. Então isso aqui é hidróxido de níquel, tá? E também tem o hidróxido de cobalto, tá certo? Então, isso aqui são exemplos de tribase, tá certo? Exemplo de tetrabase, tem por exemplo aqui o hidróxido de estanho e também o hidróxido de chumbo, né? SnOH4, hidróxido de estanho, e PbOH4, que é o hidróxido de chumbo. Então, como tem 4 hidroxilas, então são chamadas de tetrabase, tá? Aqui, todos esses compostos tem 3 hidroxilas, então são chamadas de tribase, contém 3 hidroxilas, tá certo? Uma coisa mais importante também é que as bases são distinguidas de acordo com a força básica, ou seja, quanto mais hidroxila é liberado em meio aquoso, maior será a força básica do composto alcalino. Então, bases da família 1A são bases fortes, porque liberam mais hidroxila. Bases da família 2A são bases moderadas, porque liberam menos hidroxila no meio. E bases da família 3A são bases fracas, pois liberam muito pouco hidroxila no meio, né? Quando a hidroxila é dissociada, pouca hidroxila sofre dissociação, tá? Então, bases também são classificadas pela sua força básica, certo? Os compostos alcalinos. Toma cuidado aí. Então, as bases também são identificadas, né, de acordo com a sua solubilidade em água, tá certo? Então, essa base ela pode ser classificada de acordo com a sua solubilidade em meio aquoso. Portanto, quanto maior a capacidade de se dissolver em água, de sofrer dissolução em água, mais solúvel será esse composto iônico, tá bom? Então, bases da família 1A
são muito solúveis, são muito solúveis em água, são demasiadamente solúveis. Bases da família 2A são moderadamente solúveis, são pouco solúveis. E as bases da família 3A são pouco solúveis, ou quase insolúveis, tá? Em água. Então, as bases, por exemplo, da família do alumínio, né? São pouquíssimo solúveis em água. Agora nós vamos para a nomenclatura das bases. Nós temos aqui uma regra geral para a nomenclatura das bases. Preste atenção. Como é que eu vou dar nome às bases? É bem mais fácil de dar nome para as bases do que dar nome para os ácidos, por exemplo, né? Então, para dar nome a uma base, eu tenho a regra geral. Então, hidróxido, coloco o nome hidróxido, aí você coloca o nome do metal ligado ao NOx. Esse NOx é a carga do metal. Lembra que eu falei aqui sobre o ferro, né? Tem dois tipos de compostos químicos do ferro, certo? Ou seja, existem duas espécies químicas de ferro, do ferro, certo? Que geralmente está junto com o mineral chamado hematita, tá certo? Então, tem o ferro, o cátion 2+, que ao reagir com água vai produzir o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, certo? E tem o ferro, a espécie química ferro 3+, o cátion ferro 3+, que ao reagir com água vai produzir o hidróxido de ferro 3, que também é chamado de hidróxido férrico, tá bom? Então, perceba que para dar nome às bases, eu tenho que colocar o nome hidróxido mais o nome do metal, né? Hidróxido de, a preposição de, mais o nome do metal e o NOx do metal, tá certo? Que é justamente a carga do metal, ou seja, o cátion, certo? O nível de valência do cátion. Bom, vamos aqui dar os nomes das principais bases, tá? Por exemplo, eu vou ter aqui bases da família 1A e 2A e 3A, tá bom? Então, na sequência, como é que a gente daria o nome dessas bases? Perceba que esses metais aqui, todos dessa lista aqui, ó, todos têm carga fixa, tá certo? O que é essa carga fixa? A carga deles não vai variar, ou seja, lítio, sódio e potássio, todos pertencem à família 1A. Isso quer dizer o quê? Que eles têm carga fixa, ou seja, ao interagir com a hidroxila, eles vão perder o elétron deles, né? E ficar um cátion, ou seja, um cátion monovalente. Perdeu um elétron, ficou positivo, certo? Um mais. Isso quer dizer que são cátions monovalentes, de carga fixa, um mais. Agora, o mesmo acontece para o berílio, o cálcio e o magnésio. Todos estão na família 2A, alcalinos terrosos, ou seja, todos têm 2 elétrons para perder, portanto ficaria 2+. O NOx dele, a carga fixa dele é 2+. O alumínio está na família 3A, então quando se liga a hidroxila, perde 3 elétrons, fica Al3+, tá certo? Ou seja, é um cátion trivalente. Perceba que todos esses metais aqui, eles têm carga fixa. A carga deles não vai variar, diferentemente de outros metais, como o ferro, como o níquel, como o cobalto, tá bom? Tem que tomar cuidado aí, tá? Vamos para a nomenclatura desses metais. Então, como é que eu dou o nome desse metal aqui, né, ligado à hidroxila? Ó, eu tenho a hidroxila e o lítio. Então, hidróxido de... Aí você coloca o nome do metal. Então, que base é esta? Hidróxido de lítio. E essa outra aqui? Hidróxido de sódio. Certo? Coloca o nome sódio aqui. Só coloca o nome do metal. Não coloca o NOx porque aqui esses metais têm carga fixa.
O terceiro aqui, hidróxido de potássio. Coloca o nome potássio. Olha aí como é fácil. Aqui, hidróxido de berílio, BeOH2. Esse outro aqui, CaOH2. Hidróxido de cálcio, coloca o nome cálcio aqui, tá bom? Vai preenchendo aí no caderninho de vocês, tá? Eu tenho aqui MgOH2, ou seja, hidróxido de magnésio, tá bom? AlOH3, hidróxido de alumínio. Eu só coloco o nome alumínio. Então, não precisa colocar o NOx, ou seja, a carga, porque ele já tem a carga fixazinha deles, tá bom? Vamos para mais classificações, para mais nomenclaturas. Agora, a nomenclatura vai ser para metais com carga variável. Vamos dar o nome dos metais de carga variável. Como é que seria isso aqui? Aqui eu tenho o níquel, certo? Eu tenho duas espécies químicas de níquel. Eu tenho o níquel 2+, e o níquel 3+. Eu tenho duas espécies químicas para o hidrargírio, ou seja, para o mercúrio, Hg, tá? Ou seja, eu tenho o Hg1+ e o Hg2+, duas espécies químicas para o mercúrio, o metal líquido na natureza, encontrado em condições normais de temperatura e pressão. Então também duas espécies químicas para o cobalto, né? Olha aí, eu tenho o cobalto, o cátion 2+, e tenho o cobalto, cátion 3+. Então, como a carga dessas espécies químicas vai variar, aí eu preciso colocar justamente o número do NOx, ou seja, a carga que eles têm. Então, como é que ficaria o nome dessa base aqui? NiOH2. NiOH2 ficaria hidróxido de níquel 2. Como é que ficaria o nome de NiOH3? Seria hidróxido de níquel 3. Muito bem, coloca o 3 em algarismo romano. Então, 1, 2, 3. Coloca o 3 em algarismo romano e o 2 em algarismo romano, tá certo? HgOH. Então, seria hidróxido de mercúrio 1. Você coloca o 1 em algarismo romano, tá bom? Hidróxido de mercúrio 2, tá? Eu tenho o 2 aqui, então coloca hidróxido de o metal mercúrio, aí 2, hidróxido de mercúrio 2, em algarismo romano. Então, COOH2, ou seja, hidróxido de cobalto 2, tá? Para identificar o NOx do metal. Aí eu tenho COOH3, então é hidróxido de cobalto 3, coloco o 3, tá certo? O 3 em algarismo romano, tá certo? Vamos para mais observações. Também podemos fazer um outro tipo de nomenclatura com base na substituição do valor da carga do metal correspondente, ou seja, substituindo o NOx do metal pela terminação ico para o cátion de NOx máximo e a terminação oso para o cátion de NOx mínimo. Então tomem cuidado aí, porque existe uma outra regrinha, tá? Então como é que seria, por exemplo, o nome do hidróxido de ferro, caso eu fizesse essa regrinha? Ou seja, se o metal tiver um NOx máximo, eu tenho que tirar a preposição de e fazer um sufixo terminado em oso, né? Quer dizer, e o sufixo terminado em oso para o NOx de menor valência e a terminação ico para o NOx de maior valência, tá? Por exemplo, eu tenho o hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 2. Como o ferro aqui, essa espécie química, tem cátion 2+, ou seja, o nível de valência dele é menor que o da outra espécie química, que é o ferro, né, 3+, então tem como eu dar o nome do hidróxido formado, quando eu tenho o cátion de ferro 2+,
adicionado em água, vai formar uma base, certo? Uma base que é chamado de hidróxido de ferro 2 ou chamado de hidróxido ferroso, tá? Então, para o NOx de menor valência, a terminação é oso, certo? Para o NOx de menor valência, a terminação é oso. Para o NOx de maior valência, a terminação é ico, tá certo? Então, esse primeiro aqui, FeOH2, fica hidróxido ferroso. E esse outro aqui, FeOH3, hidróxido férrico. Então, pessoal, o óxido férrico, quando ele é colocado em água, ele sofre uma reação para a geração de hidróxido férrico, tá? Então, o hidróxido férrico é originado a partir da reação de óxido férrico, certo? Em água. Então, vamos na sequência. PbOH2, ou seja, óxido de chumbo 2, né? Quer dizer, hidróxido de chumbo 2. Hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso, porque o nome originário de chumbo é do grego, certo? Que significa plumbo, certo? Plúmbio, certo? Então, hidróxido plumboso. Para o NOx maior, né, que é o PbOH4, certo? Então, nós temos hidróxido plúmbico, certo? Então, PbOH4, certo? Então, o chumbo, ele tem existem duas espécies químicas para o chumbo. Temos o cátion 2+, e o cátion 4+ do chumbo, né? Pb2+, Pb4+. O nome já para as duas espécies químicas do ouro, né? Cujo símbolo é AU. Então, eu tenho o AU1+ e o AU3+, né? Ou seja, eu tenho formação do hidróxido de ouro, né? Então, hidróxido auroso. Como é que ficaria o nome? Hidróxido auroso, porque o adjetivo de ouro é auro, certo? Ou áureo, certo? Então, AuOH3, então, hidróxido áurico, né? Então, AuOH, hidróxido auroso, porque é do NOx menor. E para o NOx maior, né, para a carga maior, nós temos AuOH3, então fica hidróxido áurico, tá? Coloca o nome aí. Nós temos também o cobre. O cobre, vocês sabem que tem um símbolozinho que é muito peculiar, né? É Cu, né? Então, CuOH. Então, formando o composto hidróxido de cobre. Então, qual é o adjetivo de cobre? É cupro, tá bom? Então, fica hidróxido cuproso. Então, já para o CuOH2, ou seja, o cobre com o NOx maior, a terminação vai ser ico, tá? Então, fica hidróxido cúprico, tá bom? Hidróxido cuproso para o CuOH, tá? É o de NOx menor. E tem o hidróxido originado do metal com NOx maior, né? Que é o cobre, fica hidróxido cúprico, tá bom? É bem peculiar, esses nomes são esquisitos, mas é assim que funciona a nomenclatura para as diversas bases, tá bom? Então, só lembrando, mais uma vez para vocês verem aqui, olha, tem essa regrinha geral, que não vale só para as bases, mas para ácidos, para óxidos, para todas as 4 funções inorgânicas, para sais, tá bom? Para ânions, para cátions. A observação é essa: podemos fazer uma nomenclatura com base na substituição do valor da carga do metal correspondente à terminação
Ico. Ico para o cátion de inox máximo e oso para o cátion de inox mínimo. Então, Ico é máximo, oso é mínimo, tá bom? Quando nós comparamos dois cátions ou inclusive dois ânions também, tá bom? Vamos agora para as escalas de pH e pOH, tá? Ou escala de acidez e alcalinidade. Nós sabemos que existe uma escala para aferir, certo? O nível de acidez e de alcalinidade de uma determinada substância, não? Ela pode ser ácida, neutra ou alcalina ou básica, não é certo? Básico e alcalino é a mesma coisa, tá certo? Então, para medir os níveis de acidez e alcalinidade das soluções, né, das substâncias, utilizam-se as escalas de pH e pOH, que medem os teores dos íons H+ e OH-, tá certo? Então, as escalas de pH e pOH vão aferir os níveis de hidrônio e hidroxila, hidrônio H+ e hidroxila OH- livres, que estão livres por unidade de volume da substância, da solução. Então, quanto mais hidrônios houver no meio, mais ácida será a solução. Em contrapartida, quanto maior a quantidade de hidroxila dissolvida no meio aquoso, mais básica ou alcalina será essa substância, tá certo? E aqui nós temos a escala. Prestem atenção aqui na escala. Nós temos no meio da escala, certo? A escala de pH. Lembrando, isso aqui é a escala de pH, não é a escala de pOH. A escala de pOH é o contrário da escala de pH, tá bom? Preste atenção. Ó, no nível 7 da escala, a escala de pH vai de 0 a 14, certo? A escala de pH vai de 0 até 14, tá? No meio da escala é onde está o 7. A solução é chamada de neutra. Então, um exemplo de solução neutra, de substância neutra, a água pura. Então, a água pura está no meio da escala, né? Porque o pH dela é neutro. O pH da água é 7, da água pura é 7, tá? Por isso fica no meio. Abaixo de 7, você vê a seta aqui, ó. Abaixo de 7, nós temos o meio ácido, tá? As substâncias são ácidas. E de forma crescente, ou seja, de 7 para 0, nós temos um meio crescente de acidez. Quanto mais próximo de 0, mais ácida será a solução, certo? Então, esse meio crescente, esse meio ácido, ele vai crescendo gradualmente de 7 a 0, certo? Então, quanto mais próximo de 0, mais ácida será a substância. Então, por outro lado, eu tenho o meio básico, ou seja, o meio alcalino, que a escala é crescente de 7 para 14, tá? Você vê a seta para a direita está indicando o constante crescimento do nível de alcalinidade, que vai de 7 até 14. Então, quanto mais próximo de 14, mais básica é a substância, ou mais alcalina será a solução, tá? Então, basicidade crescente, certo? De 7 para 14. E em termos de ácidos, né, a acidez crescente vai de 7 para 0, tá bom? Tá aí dada essa definição. Para a esquerda, onde está o 0, eu tenho nível de acidez crescente. Para a direita, ou seja, onde está as substâncias, o nível alcalino, né, nível de basicidade, está o nível crescente de alcalinidade em direção a 14, tá bom? E isso para a escala de pH, né? A escala de pOH é o contrário, certo?
ela vai de 14 a 0. Né? Enquanto que a escala de pH ela vai crescendo de 0 a 14, né? Nesse sentido aqui, de 0 para 14, a escala de pOH, ou seja, a escala de hidroxilas, certo? Ela vai do contrário, ela vai daqui, ó, aqui seria 0, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, na escala de pH, ela vai da esquerda para a direita, crescendo de 0 a 14. A escala de pOH, ou de alcalinidade, ela vai crescendo para a esquerda de 0 para 14, tá certo? Como nós vamos ver na comparação aqui em uma questão, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, vão copiar essa questão, responder a primeira questão, que fala sobre a escala de pH, e vão responder essa questão, tá bom? Na próxima aula nós vamos corrigir. A aula 11 e 12 será para a correção das questões que foram elaboradas nas aulas 9 e 10. Então, primeira questão, certo? Aí na tela. Vamos para a próxima questão. Tá aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui eu já tenho as duas escalas, tanto a escala de pH quanto para a escala de pOH. Repara que a escala de pOH é o inverso da de pH. A de pH vai de 0 até 14 e a escala de pOH vai de 14 a 0. Certo? Ou seja, ela é contrária ao sentido da escala de pH. Então está aqui a questão 2, com essa figura para auxiliar vocês. E por último, agora nós temos a questão 3, tá? Que vocês vão tentar responder. Próxima aula nós vamos fazer a correção, tá bom? Nós vamos parar por aqui, são só essas 3 questões. Na próxima aula eu encontro vocês. Um forte abraço a todos e até lá.